Deixe seu like, se inscreva no canal. Sombras na mente. Após a noite de terror, Lucas e Clara tomaram a decisão que mudaria o rumo de suas vidas. No dia seguinte, Lucas entrou em contato com um terapeuta recomendado por um colega de trabalho que também enfrentava crises de ansiedade. Clara, por sua vez, procurou um grupo de apoio para familiares de pessoas com depressão e ansiedade. Embora inicialmente hesitantes, ambos sabiam que não podiam mais fingir que tudo estava bem. Lucas, em sua primeira sessão de terapia, estava nervoso. Ele nunca fora bom em falar sobre seus sentimentos, e a ideia de se abrir para um completo estranho parecia aterrorizante. Quando se sentou no consultório do Dr. Matias, um psiquiatra com aparência calma e voz tranquila, Lucas demorou a começar a falar. Ele olhou ao redor, observando as paredes brancas e os móveis minimalistas, enquanto suas mãos suavam. Não sei por onde começar, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Parece que minha cabeça é um caos. O Dr. Matias o escutou atentamente, sem interromper, e fez uma pergunta simples, mas poderosa. O que esse caos tem a dizer? Lucas, pego de surpresa, sentiu um nó na garganta. Ele começou a falar, lentamente no início, mas logo as palavras fluíram. Ele falou sobre a pressão que sentia desde a infância, sobre o medo constante de decepcionar seus pais, sobre o vazio que o consumia mesmo quando as coisas pareciam estar indo bem. Ele falou sobre as sombras, sobre como se sentia perseguido por elas, como se algo estivesse sempre à espreita, pronto para atacá-lo. E, pela primeira vez, falou sobre o medo que tinha de perder Clara. Enquanto Lucas enfrentava seus próprios demônios, Clara também estava passando por um processo intenso de autodescoberta. No grupo de apoio, ela conheceu outras pessoas que, como ela, carregavam o peso de tentar salvar alguém que amavam. Em uma das reuniões, Clara ouviu a história de Letícia, uma mulher que cuidava do marido depressivo há mais de 15 anos. Letícia, com uma voz cansada mas firme, falou sobre como quase perdeu a si mesma no processo, e como foi necessário aprender que não podia ser responsável pela recuperação de outra pessoa. Essa fala mexeu profundamente com Clara. Ela percebeu que, ao tentar salvar Lucas, estava repetindo o mesmo padrão de sua mãe, Marisa. Ela tinha passado tanto tempo cuidando das feridas de Lucas que se esqueceu de cuidar das suas próprias. E isso era algo que Clara precisava enfrentar, o medo de ser como sua mãe, submissa e sem forças, e o desejo de ser a salvadora de Lucas, mesmo sabendo que isso não era possível. Lucas e Clara, cada um em sua jornada, começaram a enxergar seus próprios limites e as raízes profundas de seus problemas. Enquanto Lucas se esforçava para entender sua relação com a raiva e o medo, Clara começava a colocar em prática algo que aprendeu no grupo de apoio, e a ideia de que ela precisava de espaço e tempo para se curar também. Um dos pontos de virada para Clara foi uma conversa difícil, mas necessária, que ela teve com sua mãe, Marisa. Durante anos, Clara evitou confrontar sua mãe sobre o sofrimento que presenciou durante a infância. Marisa, sempre passiva, aceitou o comportamento destrutivo de João, o pai de Clara, sem jamais lutar por si mesma. Clara sempre se perguntava por que sua mãe não havia saído daquela situação, mas nunca teve coragem de perguntar. Naquela tarde, Clara visitou Marisa em sua pequena casa. As paredes estavam desbotadas, e a mobília velha ainda era a mesma de sua infância. O cheiro de café forte preenchia o ar enquanto Clara se sentava à mesa da cozinha, sentindo uma mistura de nostalgia e desconforto. Após alguns minutos de conversa trivial, Clara finalmente se abriu. Mãe, por que você nunca deixou o papai? Por que ficou tanto tempo, mesmo sabendo que ele nunca mudaria? Marisa suspirou e, por um momento, parecia que não responderia. Mas então, com os olhos cansados, ela falou. Porque eu tinha medo, Clara. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir sustentar você. E, no fundo, eu sempre achei que ele mudaria, que um dia ele perceberia o que estava fazendo e seria o homem de quem me apaixonei. Mas isso nunca aconteceu. Eu me perdi esperando por algo que nunca veio. Essas palavras ecoaram na mente de Clara.
Ela percebeu que estava à beira de cometer o mesmo erro e esperar que Lucas se recuperasse completamente sem que ela tomasse medidas para cuidar de si. Essa conversa fez entender que, embora quisesse estar ao lado de Lucas, ela também precisava ser responsável por sua própria saúde mental. Enquanto isso, Lucas estava progredindo em sua terapia. O Dr. Matias ajudou-o a entender que as sombras que ele via não eram monstros externos, mas manifestações de sua própria mente, criadas por anos de repressão emocional. Lucas começou a identificar seus gatilhos, e uma das coisas mais difíceis foi admitir para si mesmo que ele sentia raiva de seus pais, especialmente de seu pai, Roberto. Lucas nunca havia se permitido sentir essa raiva, mas ela estava lá, escondida sob a fachada de obediência e a ser o filho perfeito. Em uma sessão particularmente intensa, Lucas finalmente falou sobre seu pai. Ele nunca esteve presente, sabe? Sempre esperando que eu fizesse tudo certo, que eu fosse o homem que ele nunca conseguiu ser. E eu me esforcei tanto para não desapontá-lo. Mas, no fim, acho que ele nem se importa. O Dr. Matias ouviu e respondeu com cuidado. Às vezes, as pessoas que amamos estão tão presas em seus próprios medos e falhas que não conseguem nos ver de verdade. Isso não significa que seus sentimentos são inválidos, Lucas. Você tem o direito de sentir raiva, de sentir dor. Essas palavras abriram uma nova perspectiva para Lucas. Ele não podia mudar o passado, nem a relação complicada com seus pais, mas podia começar a se libertar do peso que carregava. Depois de meses de terapia, Lucas e Clara começaram a reconstruir suas vidas, mas de uma forma diferente. Lucas, agora mais consciente de suas emoções, buscava maneiras saudáveis de lidar com a raiva e a ansiedade. Ele começou a correr todas as manhãs, uma atividade que o ajudava a limpar a mente. Clara, por sua vez, retomou um hobby antigo que havia abandonado, e a pintura. Ela passava horas pintando paisagens tranquilas, usando a arte como uma forma de acalmar sua mente agitada. Embora as sombras ainda pairassem sobre eles de vez em quando, Lucas e Clara aprenderam a enfrentá-las de forma mais consciente, sabendo que as dificuldades nunca desaparecem completamente, mas podem ser enfrentadas com apoio mútuo e cuidado próprio. Eles não eram mais os mesmos de antes daquela noite de terror. Agora, sabiam que a cura era um processo longo, cheio de altos e baixos. Mas, juntos, continuaram a caminhar, enfrentando as sombras de mãos dadas. No entanto, o terror que uma vez invadiu suas vidas parecia ter deixado marcas mais profundas do que eles podiam imaginar. Certa noite, enquanto Clara estava sozinha em casa, pintando a luz suave de um abajur, uma sensação de desconforto começou a tomar conta dela. Seu estômago revirava, e um formigamento incômodo subia por sua nuca. Era uma noite de outono, as janelas estavam abertas, e uma brisa fria invadia o ambiente, fazendo as cortinas dançarem lentamente. Mas o que a inquietava não era o vento, e sim a sensação de que algo estava errado. Algo invisível.